Eu também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer que é motivo de bastante alegria estar aqui nesta noite com os irmãos. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei um pouco apreensiva, né? Porque eu já ministro a palavra de Deus há algum tempo e eu ministro mais fora da nossa igreja do que dentro da nossa igreja. Aí quando o meu irmão Rafael me fez o convite, eu confesso que eu dei uma tremida, né? Porque quando a gente está parece que quando a gente está em casa, a gente fica mais nervosa, né? Mas eu falei, Senhor, se o Senhor está me chamando, a gente vai, né? E estou muito feliz, muito grata a Deus por essa oportunidade. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia em Mateus 8. Mateus 8, versículo 23. Que diz assim: Jesus apazigua a tempestade, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Podeis assentar, irmãos. Como meu esposo já disse aqui, toda vez que eu vou ministrar em culto de irmãs, eu sempre procuro trazer uma mensagem voltada para a mulher, né? E eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito pensativa, conversando com o Senhor. Falei, Senhor, mas o que eu vou pregar? E eu, há algum tempo, estava querendo estudar sobre uma mulher da Bíblia. E eu olhava, eu lia, nada encaixava. E no meu último plantão que eu fiz, na hora do meu almoço, meu marido estava viajando, eu mandei uma mensagem para ele, porque eu sempre gosto, irmãos, de pedir uma orientação para ele. E conversando com ele, falei, Beto, mas o que eu vou pregar, Beto? Eu estou muito indecisa. E ele falou, né, me deu algumas opiniões, mas, irmãos, eu confesso que nada encaixava. E eu voltei do meu almoço, eu fui para a enfermaria que eu estava, e ali eu falei com o Senhor, Senhor, eu preciso de uma palavra, Senhor, me dá uma palavra. E eu levo a minha Bíblia para o meu serviço, eu folheava a minha Bíblia, irmãos, nada. De repente, eu abri em Mateus, e Jesus me deu essa palavra. E eu, por aquele momento, eu questionei, falei, Senhor, mas eu já ministrei sobre essa palavra. Mas o Senhor falou comigo, mas é essa que eu quero que você ministra. Eu falei, Senhor, mas eu quero ministrar sobre mulher. Mas Ele disse, mas é essa que eu quero que você ministra. Então, a gente obedece, né, ao Senhor. Irmãos, essa passagem aqui em Mateus vai nos dizer que Jesus estava terminando de ensinar e realizar milagres em Cafarnaum. E após isso, ele decidiu atravessar o mar da Galileia com os seus discípulos. E eles entraram em um barco. E Jesus queria ir para o outro lado do lago. Mas durante esse percurso, houve naquele mar uma grande tempestade, um grande vento. E Jesus, ele estava cansado, porque ele já vinha ensinando, operando milagres. E ele dormiu.
E nisso que ele estava dormindo, houve essa ventania, essa tempestade, e os discípulos começaram a se apavorar. E eles aproximaram de Jesus, porque eles sabiam que só Cristo poderia acalmar aquela tempestade, acalmar aquele vento. E ele disse: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E Jesus levanta calmamente, irmãos. Eu fico imaginando aquele mar revolto, aquele vento, ondas de não sei quantos metros, e aquele barquinho, e a água já estava entrando dentro daquele barco, e Jesus muito tranquilo, ele levanta, e ele diz para os discípulos: por que temeis, homens de pouca fé? Irmãos, por que viver sem fé? Aí eu fiquei me lembrando de Abraão, quando Deus pede o seu filho a Abraão, o filho da promessa, o filho que tanto Sara pediu ao Senhor, e agora o Senhor pede Isaque para Abraão e Sara. E eu fico imaginando Abraão indo levar o seu filho, que ia ser oferecido. E com certeza, Abraão deve ter falado com o Senhor: mas Senhor, ele é filho da promessa, Jesus. Mas Abraão, ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. E ele somente obedeceu à voz de Deus e foi, porque ele tinha fé que o Senhor poderia fazer algo por ele. E lá em 2 Reis também, 2 Reis 5, versículo 1:19, Eliseu manda Naamã mergulhar 7 vezes. E ele foi curado pela lepra. Irmãos, não foi o rio que curou Naamã. Foi Naamã acreditar que Deus poderia curar a vida dele. Lá em Mateus 9, versículo 20, vai nos contar a história da mulher do fluxo de sangue. Irmãos, aquela mulher, ela já tinha gastado todo o seu recurso. Já tinha ido em vários médicos e nada trouxe a solução para aquela mulher. Mas ela ouviu falar que Jesus curava. E ela estava no meio de uma multidão. E ela falou: mas se eu tão somente tocar na orla dos vestidos de Jesus. Orla é a beiradinha dos vestidos dele. Ela falou: se eu tão somente tocar ali, eu serei curada. E foi isso que aconteceu. Ela tocou na orla dos vestidos de Jesus e ela foi curada. Lá em Lucas 5, versículo 1, Deus manda Pedro lançar a rede. Irmãos, eles tinham pescado a noite toda e nada tinham apanhado. Mas Deus disse: lança mais uma vez. E quando eles lançaram, a rede veio cheia de peixes. Irmãos, não foi a rede, foi o Senhor. Foi a fé que eles tiveram no Senhor. Por que viver sem fé? Irmãos, o poder está em acreditar, mesmo quando a gente não está vendo. É obedecer, mesmo quando a gente não entende. Em continuar, mesmo que está doendo. Aí eu te faço mais uma vez a pergunta: por que viver sem fé? Lá em Mateus 14, versículo 31, Pedro foi ter com Jesus andando sobre as águas. Mas ele foi andando, mas quando ele sentiu o vento bater no seu rosto, ele duvidou. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi afundando. Irmãos, Jesus estava esperando por Pedro, mas Pedro duvidou.
Aí Pedro diz para o Senhor: socorre-me, Senhor, socorre-me. Aí Jesus estende a mão para ele, ele segurou e Jesus diz para ele: homem de pouca fé, por que duvidou? Pedro estava indo ao encontro de Jesus e duvidou. Por que viver sem fé? Aí lá no versículo 26, irmãos, Jesus disse para eles: por que temeis, homens de pouca fé? Irmãos, eles foram incrédulos. Sabe por quê? Porque eles sabiam que quem estava com eles naquele barco, era o dono do mar, o dono do vento. Então por que poderia temer? Lá em Mateus 6, versículo 30, vai nos dizer assim, ó: pois se Deus veste a erva do campo, aí Deus vai demonstrar a sua garantia para nós. Deus veste a erva do campo, não fará muito mais a nós, homens de pouca fé? Irmãos, eu vou dizer para vocês que mesmo com Jesus no barco, as tempestades, elas vêm. Nós não estamos sujeitos a viver sem as tempestades, elas chegam até nós. Mas a nossa fé, ela precisa ser maior. A gente precisa entender que maior que qualquer circunstância, maior que qualquer tempestade que a gente possa estar vivendo, Deus está conosco no barco. Deus não sai do barco. Eu sei, irmãos, que confiar no Senhor em meio ao mar revolto é muito difícil. Por algumas vezes, eu também fui incrédula, como esses discípulos. Em algumas vezes da minha vida, eu questionei ao Senhor: Senhor, por que dessa tempestade, Senhor? E deixei a minha fé ser abalada. Irmãos, a minha vida nunca foi 100% um mar de rosas. Eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida. Onde eu vou, eu conto, porque eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou testemunhar das maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Irmãos, em 2017, eu perdi a minha casa. Uma casa que eu e meu esposo construímos ao longo do nosso casamento. Tem 30 anos que eu estou com ele. Nós temos 25 anos de casado. E a gente constrói, né? Tudo com muito sacrifício. A gente não é rico, né? Então é tudo com muita dificuldade. É fazendo dobras em serviço e a gente constrói. Mas em 2017 eu entrei num negócio e eu perdi a minha casa. E eu questionei ao Senhor. Eu falei: Senhor, mas por que disso tudo? E, irmãos, em meio a essa tempestade, nós passamos por muitas dificuldades. Muitas dificuldades. E teve momentos que eu não contei para o meu pai, não contei para minha mãe, ele não contou para a mãe dele, ele não contou para o pai dele. Foi só eu, ele e nossos filhos. Nós ficamos, irmãos, quase 2 semanas comendo só arroz dentro da nossa casa. E eu tinha meus filhos pequenos e aquele desejo, né, de mãe, de poder dar algo melhor para os filhos. Isso cortava, isso machucava muito. E a gente começou a ganhar cesta básica. E um dia na cozinha, eu, como esses discípulos aqui, ó, incrédula, virei para ele e falei assim: dar cesta básica é muito fácil. Eu quero ver, me dar uma carne, me dar uma fruta.
dar iogurte para os meus filhos. Aí ele virou para mim e falou assim: hoje ainda nós vamos comer carne. Eu fui incrédula. Eu falei assim: você tá maluco? Quem vai vir aqui e vai dar carne pra gente? E ele falou de novo: hoje ainda a gente come carne. Irmãos, isso era por volta de 10 e pouca da manhã. Quando foi 3 horas da tarde, a campainha da minha casa tocou. Era o meu tio, irmão Paulo Machado, os irmãos conhecem. Meu tio chegou, cheio de bolsa. Virou e falou assim: aqui, isso aqui foi o Luciano, né, que já dorme no Senhor. Luciano que mandou, André que mandou, Claudinei que mandou, Ana Paula que mandou. Eu também estou mandando, é para abençoar vocês. Eu falei: entra, Di, vamos entrar um pouquinho. Não vou entrar não, que eu estou com pressa, que eu tenho algumas coisas para resolver. Ele foi embora, eu entrei. Irmãos, quando eu entrei para dentro da minha casa, que eu botei aquela bolsa em cima da mesa, que nós abrimos a bolsa, só tinha carne. Eu devo ter comido carne por mais de 15 dias. Era muita quantidade de carne. Foi a fé dele. Eu fui incrédula como esses discípulos, mas a fé dele foi maior. E isso foi me ensinando. Irmãos, nós perdemos a nossa casa e entramos num processo muito difícil com advogados. A gente já deve ter gastado mais de 50 mil reais só com advogado. E quando foi um dia, nosso advogado virou para a gente e falou assim: olha só, eu preciso que vocês sigam a vida de vocês. Deixe isso aqui comigo, que eu vou resolver. E um dia, irmãos, eu peguei um caderno que eu tenho e comecei a anotar. E falei assim: Senhor, então tá bom, eu vou colocar minha fé em ação. Eu quero aprender. Peguei um caderno, irmãos, e comecei a anotar. Falei: Senhor, eu quero uma casa. Mas eu não quero qualquer casa não, Jesus. Eu quero uma casa que seja uma casa. O piso, eu quero um piso de tábua corrida. Era uma casa, irmãos, muito longe das minhas condições financeiras. Eu quero uma casa que tenha uma cristaleira, porque eu amo cristaleira. Eu quero uma casa que tenha uma lava-louça, porque eu sempre quis ter uma lava-louça. Irmãos, eu anotei tudo ali. Fui anotando. Eu quero uma mesa de jantar de 6 a 8 lugares. E fui anotando. E dobrei os meus joelhos e fui orar. Falei: Senhor, tá aqui, ó. Meu pedido tá aqui entregue. Eu vou confiar em Ti, porque eu sei que o Senhor tá no barco comigo. Irmãos, decidimos comprar uma casa. E fomos até uma corretora. E a gente olhava uma casa, olhava outra, e nada agradava a gente. Até que um dia ela deu 2 chaves para a gente. Falou assim: olha só, eu tenho uma casa na Muqueca e tenho um apartamento no Matadouro. Vão lá dar uma olhadinha. E nós fomos. Aí o primeiro lugar que a gente foi nesse apartamento no Matadouro. Quando a gente subiu pela área dos funcionários, que a gente não sabia, que tinha 2 entradas. Tinha uma entrada de área dos funcionários e tinha a entrada principal. A gente entrou pelaquela área dos funcionários. Quando a gente entrou, a gente se deparou com a cozinha. E pro lado de fora tinha 3 quartos assim. Entramos pela cozinha, ficamos olhando, uma cozinha muito bonita, eu não tinha reparado nada. E a gente saiu pro lado de fora, a gente viu uma lavanderia, a gente viu um quartinho e viu um outro quarto. E a gente olhou um corredor muito comprido. Aí a gente imaginou, ali tem outros apartamentos. Aí o Beto olhou e falou assim: ah, não, mas tá engraçado. Acho que nem outro apartamento não. Acho que faz parte desse apartamento aqui. Eu falei: não, é muito grande, é grande demais. Irmãos, o corredor do meu apartamento é maior do que isso aqui. É muito grande. E
Tá, então vamos lá ver. Irmãos, aí nós pisamos. Passamos por um quarto, entramos um quarto com suíte, daqui a pouco um banheiro social, daqui a pouco um outro quarto, daqui a pouco fomos para um outro quarto. Ah, irmãos, uma outra coisa que eu esqueci de falar. Ele viaja muito e ele sempre falou assim para mim: Luciene, meu sonho é ter uma banheira na minha casa. Eu falava, amém, ué. Quem sabe um dia, né, a gente vai ter uma banheira, né? A gente não custa nada sonhar, né? E a gente foi para um outro quarto. Irmãos, todos os quartos são mobiliados. Aí a gente entrou naquele quarto, tem um banheiro e a porta estava encostada assim, olhamos, um banheiro muito bonito, com um espelho no teto. E eu olhando aquilo, falei, isso aí não é para mim não, Jesus. Aí quando eu abri a porta assim do banheiro, para ver o que tinha atrás na porta, que eu abri assim, tinha uma banheira. Eu falei, não, Jesus, não é possível. Aí quando eu saí, irmãos, do quarto, que eu fui reparar o piso que eu estava pisando. Era tábua corrida. Voltamos para a cozinha. Quando eu voltei para a cozinha, tem um degrauzinho, que eu fiz isso assim, que eu olhei para o lado, tinha uma cristaleira. Aí eu olhei de novo, eu vi a tábua corrida, eu olhei e vi a cristaleira. Passei por aqui, porque tem uma ilha assim na cozinha. Quando eu olhei, tinha uma lava-louça. Aí eu olhei, lava-louça, cristaleira, tábua corrida, banheira. Aí eu falei, não, daqui não é pra mim não. Isso aqui é muito caro. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, mas você não me pediu? E eu teimei novamente. Por que temeis, homens de pouca fé? Não, Senhor, isso aqui não é para mim não. Mas você não me pediu? Eu estou te dando. Falei, não, Jesus, é muito caro isso aqui. Mas eu estou te dando. Se eu estou te dando, eu vou te dar condições. Aí, eu mais uma vez, irmãos, olha só, o Espírito Santo tinha falado 3 vezes comigo. Eu mais uma vez, incrédula, virei para ele e falei assim, Beto, vamos descer, que a corretora está lá embaixo, e vamos ver a casa da muqueca. Ele, eu não, vou ver não. Essa aqui é minha. Falei, você está doido, menino? Que isso é minha essa casa aqui. Falei, vamos lá. E eu teimando com ele, vamos lá olhar. Não vou olhar a outra. Essa casa é minha. Irmãos, ele desceu, pegou a chave, entregou na mão da corretora, falou assim, olha, esse apartamento é meu, tá? Amanhã eu vou no seu escritório e a gente vai resolver tudo. Eu falei, meu Deus, meu marido tá maluco. Aí eu mais uma vez, né? Fui incrédula. Porque temeis, homens de pouca fé. Irmãos, eu posso dizer para vocês que eu não sei como, tá? Porque se eu for falar para os irmãos o preço que vale o meu apartamento hoje, os irmãos vão falar assim, como que essa menina comprou? Eu não sei, irmãos. Mas foi o meu Deus que me deu. Foi Ele que me deu. E eu estou ali para a honra e glória do nome do Senhor. Então, irmãos, às vezes Deus coloca a gente no meio do mar, aquele mar revolto. Aí a gente olha o tamanho das ondas e diz assim, Senhor, eu vou me afogar. Senhor, eu vou morrer. Porque quando eu estava na luta com a perda da minha casa, quantas das vezes, irmãos, eu pensei em desistir. Quantas das vezes eu falei, Senhor, para que eu estou na igreja? Eu vou largar tudo. Porque a fé da gente abala. Abala, irmãos. Essa é a verdade. Mas só que a gente esquece que quem está com a gente no barco é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de todas as coisas. E Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou aquilo que pensamos. Irmãos, lá no versículo 26, antes dele acalmar o mar, ele diz para os discípulos, por que vocês estão desesperados, homens de pouca fé? Irmãos, às
a gente ao desespero. Aí a gente fala: entrego, confio ou ajo por minha conta? Porque é assim que acontece. Às vezes a gente não entrega totalmente nas mãos do Senhor e a gente quer dar o nosso jeitinho, a gente quer agir por nossas próprias forças. A gente se esquece, irmãos, que o dono do mar, do vento, é Cristo. Lá em Romanos 10, versículo 17, vai dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, aqui Paulo está dizendo que a fé surge quando ouvimos a palavra de Deus, porque é necessário anunciar o que Deus tem feito na nossa vida. Eu não estou dando meu testemunho para me gabar, não, irmãos. Eu estou dando meu testemunho porque Paulo afirmou isso, que é necessário anunciar as maravilhas do Senhor na nossa vida. Irmãs, eu fui ministrar numa igreja em Piraí, e toda vez que eu vou ministrar nessa igreja, as irmãzinhas me dão uma oferta. E essa irmã me ligou, falou assim para mim: Luciene, eu queria tanto que você visse ministrar aqui, mas eu não tenho dinheiro para dar para você. Eu falei: menina, pelo amor de Deus, para com isso. Eu não estou indo pregar por dinheiro, não. Eu estou indo pregar, anunciar a palavra do meu Deus. Ele estava viajando e eu confesso para os irmãos que eu estava um pouco preocupada, porque eu ia para Piraí de carro, eu estava com pouco dinheiro. Falei: Senhor, mas eu vou, e eu sei que o Senhor vai me levar, vai me trazer, e o combustível não vai acabar. Mas ele chegou e falou assim para mim: Luciene, eu vou te levar. Fica se arrumando que eu vou ali e vou abastecer o carro. Eu falei: glória a Deus. Irmãos, quando ele chegou no posto para abastecer o carro, ele falou assim para o rapaz: completa aí para mim. Eu falei: meu Deus, completar? Estava vazio, né? Vai encher, né? Porque estava vazio. Completa aí para mim. Quando o rapaz colocou a bomba lá que fala, né? O rapaz virou para ele e falou assim: aqui, esse tanque já está cheio já. Irmãos, isso tem mais de 15 dias e a gente está rodando com carro. Quem fez isso? É quem está no barco comigo. É Ele que está no barco comigo. Sabe por quê? Porque eu tenho convidado o Senhor. Senhor, fica no barco comigo. Mesmo que a tempestade, mesmo que o mar esteja revolto, Senhor, eu decido confiar inteiramente em Ti, Senhor. Irmãos, Jesus dormia em meio àquele processo. Dormia, sim, Ele dormia. Dormia porque Ele sabia que o mar, o vento lhe pertencia. Então por que Ele ia se desesperar? Irmãos, e é essa confiança que Ele quer que nós tenhamos nele. Confiar inteiramente. Mesmo que você não veja solução para o teu problema, mesmo que você olhe e fala assim: eu não vou conseguir. Vai conseguir sim. Mas basta que você ative a sua fé. Mesmo que seja deste tamaninho, como meu esposo já disse, como grão de mostarda. Porque Deus, Ele não quer muito não. Ele só quer que a gente confie nele. E é a palavra dele que diz que a nossa fé tem que ser como grão de mostarda, é pequenininha. Ele não falou: eu quero que a sua fé seja imensa. Ele não falou isso. Pode ser pequenininha, mas confia em mim. Irmãos, lá em 1 Tessalonicenses 3, versículo 3,
mais fiel é o Senhor. E Ele nos garante. Aí lá em Hebreus 11, versículo 1, vai nos dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, daquilo que você quer muito, e a prova das coisas que não se vê. É crer diretamente naquilo que você não está vendo, mas que você sabe que pode acontecer. Então aí eu te pergunto, por que viver sem fé? Ative a sua fé nesta noite. Eu não sei o que você veio pedir ao Senhor aqui nesta noite. Eu não sei qual seja o tamanho do seu problema. Eu não conheço você. Às vezes você veio para a casa do Senhor e deixou um problema imenso dentro da tua casa. E às vezes na sua cabeça está assim: mas Senhor, como que eu vou resolver? Aí eu te falo, por que viver sem fé? Se o Deus que você serve é o dono do ouro e da prata. Como a palavra dele diz, que lá no céu a gente vai andar em ruas de ouro. Irmãos, Deus tem muito mais para dar para a gente. Ele só quer que nós aumentemos a nossa fé. Não venha somente para a igreja por vir, não. Venha com propósito dentro do teu coração. Fala: Senhor, eu estou te servindo, eu sei que não é em vão, Senhor. Senhor, eu preciso de uma solução, Senhor. Me ajuda, Jesus. Ative a sua fé nesta noite. Temer por quê? Se Ele está no teu barco. Foi só uma palavra. O vento e aquele mar se acalmou. Temer por quê? Olha só. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Vamos de novo, ó. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Olha o que ele diz, ó. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou
estou guardado no esconderijo, não estou sozinho.